Obrigado ao Milênio, meu parceiro aqui da Voz Cidadão, desde a época de fundação, e obrigado a vocês também. Eu não estou tão pessimista quanto a maioria, pelo menos, das posições dos painelistas, né, desse seminário. Eu acabo de vir, talvez movido pela emoção de uma experiência no Rio de Janeiro, que é minha cidade, onde depois de 8 anos, eu sou muito lento, então depois de 8 anos, o Paulinho sabe, a gente colocou no nosso instituto um trabalho de intervenção no espaço público, um trabalho concreto, que a gente chama do cidadômetro, como um contraponto ao impostômetro, porque eu tenho convicção em tudo que eu estudei na minha vida e que eu tenho me dedicado, que ao lado do aparelho judiciário, que, bom, a Thaís mostrou aí como é que se encontra, né, uma piada, diante do sistema educacional que o Paulo Roberto descreveu para a gente, que é muito triste, eu me recuso a sentir essa tristeza e sentir esse pessimismo. Eu acho que o pessimismo dá câncer, então eu não quero, eu tenho já 2 casos na minha família, e eu realmente não consigo ver o Brasil dessa maneira. Eu vejo sim as nossas elites. Eu não vejo o Brasil como um todo, essa classe emergente, o cidadão mais comum que você possa imaginar do interiorzão do Brasil. Eu não vejo que ele seja o produto de uma cultura de impunidade, uma cultura de jabuticaba, uma cultura... eu vejo um cidadão que respeita os valores da tradição judaica cristã, inclusive daquilo que elas podem provocar de impasses para a questão brasileira. Eu vejo na nossa grande maioria um cidadão honesto, que honra a palavra, que cumpre seus deveres, e não vejo isso, gostaria de ver naquelas chamadas elites brasileiras. Eu acho que o déficit de cidadania no Brasil é um déficit de nossas elites. Tem sido um déficit de nossas elites. Elas não entenderem qual é o seu papel, qual é o seu dever. Talvez porque isso seja conveniente para elas. Talvez porque essa aliança perversa, né, de assaltar o Estado tenha dado frutos. E isso não tenha nos levado a uma grande crise, como foi dito aqui, houve na história americana, houve na história europeia, inglesa, alemã, etc. Então eu acho que a proposta do painel, infantilização do cidadão, na verdade é uma contradição em termos, porque se a gente for entender o que é cidadania, e a minha vida eu me dediquei a isso, tanto que isso é a missão do Instituto de Cultura de Cidadania, e notem que ele é um instituto de cultura, ele não é um instituto de educação, talvez para me livrar desse sistema que o Paulo não acredita. Aí eu até acho que realmente nos próximos 20 anos o sistema de educação não vai formar um cidadão, mesmo na elite, que o país precisa como um todo, né? Mas tem outros sistemas que eu chamo de reprodução de valores, sistemas simbólicos na sociedade de reprodução de valores. E eu acho que certamente não é o sistema político, que é reprodução de não valores, né? Certamente, talvez, não é o empresarial, não é a média da empresa brasileira, quer dizer, ela tem uma visão muito a curto prazo, muito imediatista, não tem, com raras exceções, eu encontrei algumas exceções no empresariado brasileiro, mas a própria Voz do Cidadão não encontrou muito interlocução no típico empresário brasileiro, encontrou no empresário, na empresa global. A empresa global hoje, mesmo inserida na cultura brasileira, tendo que se adaptar
aos jeitinhos, né, da cultura brasileira, ela tem uma visão muito mais estratégica do Brasil do que nós mesmos, né? Eu sinto isso, eu vejo até pelos apoios que eu tenho para desenvolver o meu trabalho. Então, o Estado brasileiro, eu anotei aqui algumas coisas, é tomado por governantes, ele deixa de ser promotor de justiça, que é a função ontológica do Estado, para isso que ele surgiu, e tenta ser provedor de assistência social, tenta ser empreendedor, como foi aqui no debate sobre o capitalismo de Estado. Ele tenta fazer isso, mas ele jamais fará isso com a eficiência que o setor privado já demonstrou há séculos em qualquer outra cultura fazer. Então, o que falta? Falta a gente exigir das instituições do Estado que elas voltem a cumprir aquilo para qual elas foram criadas, instituídas, que basicamente é as garantias do artigo 5º dos valores universais, ou seja, garantir a minha vida, garantir a minha segurança como cidadão, garantir a minha liberdade, garantir a minha propriedade, a começar da minha propriedade da minha força de trabalho, minha propriedade intelectual, que também é propriedade, e isso pela literatura freiriana, né, pela pedagogia freiriana, talvez não seja ensinado na escola, porque a propriedade não é um bando de chaminé como a literatura marxista, não é a propriedade industrial, é a propriedade inalienável do ser humano, que é a propriedade do seu próprio corpo, e por aí a gente teria, por via de consequências, conteúdos interessantíssimos que eu já discuti com pessoas desprovidas de título universitário. E elas entendem isso perfeitamente no espaço público, na rua. Então, depois de escrever livro, artigo, fazer oficinas, promover debate público, internet, etc., a Voz do Cidadão está no momento, e me emocionou muito isso, porque eu colhi no domingo, estou até agora sem saber o que tanto eu tenho que pensar pela experiência que eu tive de 6 horas. Tá certo, né? É aquela elite da Orla de Ipanema que fecha a rua para os carros e começa a se exercitar o seu corpo. E eu propus que exercitasse também a sua reflexão, procurasse entender o que é o seu estágio de cidadania, a sua identidade com relação às questões públicas, à ocupação do espaço público, que foi a nossa primeira proposta. E os exemplos de ocupação do espaço público não é só o espaço público dos equipamentos urbanos, começar da calçada, mas a ocupação dos espaços públicos, por exemplo, do Fórum dos Tribunais de Justiça, ou das defensorias, ou das instituições jurídicas do Estado. Então, a minha estratégia de argumentação, enquanto promotor da cidadania para as elites brasileiras, a gente fala com as elites, na verdade. Eu falo na CBN para 500 mil de pessoas que estão interessadas em discutir o espaço, promover, ou estão interessados no debate público. Mas eu também me identifico muito com o nosso querido e meu mestre em economia, que é o Paulo Guedes, que é fundador também do Instituto. Eu admiro extraordinariamente o Paulo, porque o Paulo tem um raciocínio rico também, não só na área econômica, senão fica chato, o debate fica árido, né? Mas pensando de maneira humanista também em outras questões da cultura, da filosofia, etc. Então eu diria que nós temos que encurralar as instituições do Estado para que elas sirvam, né, para aquilo que elas foram criadas, resgatar esses valores. Elas foram criadas para garantir os direitos fundamentais do cidadão. Então elas são instrumentos a serviço do cidadão e não instrumentos a serviço dos governantes. Então é fundamental estabelecer na elite brasileira essa diferença entre governante e instituições de Estado. Os governantes têm a capacidade de usar o Estado, as instituições do Estado, para fazer uma cooptação. E aí é que existe uma deficiência da nossa cultura, da elite brasileira e a elite
que eu digo não é só empresarial, a elite acadêmica brasileira, a elite burocrática, a própria elite que ocupa as instituições do Estado, até que ponto elas têm uma pauta, uma agenda, para além dos interesses corporativos delas. Eu tenho lamentado muito isso. Talvez seja um desastre tão grande quanto a situação da educação no Brasil. E não passa por nós, a gente mistura tudo. Mas a questão é, até que ponto os governantes podem cooptar não só os empresários, via TJLP do BNDES, mas podem cooptar as elites da burocracia estatal brasileira, que é bastante competente, no entanto, estão inibidas numa pauta corporativa. Eu diria também o sistema de mídia, que é fundamental, é onde eu faço o meu trabalho, junto ao sistema de mídia, porque eu tenho esse raciocínio que se o judiciário está muito corporativo, a educação sucateada e o sistema político é tomado por bandidos, né? Na sua grande maioria, segundo o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, ainda nós temos uma esperança de que o sistema de mídia no Brasil, sobretudo na sua vertente de entretenimento, de produção de entretenimento, seja extremamente competente, com alta qualidade. Então, quem sabe a esperança não seja por aí. Por isso que o nosso trabalho procura incidir na mídia, né? Eu diria também que eu observei nesses anos todos que nós confundimos, é necessário muito panfleto, aí não o panfleto dos socialistas, que já foi uma deturpação dos panfletiers ingleses, dos iluministas escoceses, ingleses, que faziam isso de maneira muito mais adequada. Mas a corrupção brasileira não é só financeira, não é a corrupção dos impostos, daquilo que se arrecada, da aplicação do dinheiro público, é uma corrupção de valores. Está colocado no senso comum da mídia que liberdade é alguma coisa parecida com não cumprimento de lei, quando liberdade só existe a partir da lei. Não é contraditória a lei, mas é a afirmação da própria lei. Ou que justiça é justiça social. Toda justiça é social, não existe uma justiça mineral, nem vegetal. A justiça é uma criação, talvez a mais bela, mais ousada, a mais ambiciosa criação da humanidade, vivendo em conjunto, vivendo em coletivo. Nós passamos uma geração inteira lutando contra a tirania, como se ela fosse o inimigo da democracia. O inimigo da democracia, nós estamos começando a ver, não é a tirania. Não acho que sejam atos totalitários do executivo, eu acho que o inimigo é a demagogia, é a distorção, e por aí vai. Eu poderia falar da igualdade. Igualdade não é igualitarismo, e toda vez que se apresenta a igualdade, é igualdade de renda, igualdade não sei o quê, é igualdade diante da lei, como diz aqui várias, né? Temos que recuperar, resgatar, tirar esse conceito da corrupção em que ele se encontra. E por aí vai. A Thaís está falando aqui de quê? De uma corrupção do ato de legislar, não é isso? Nós temos agências reguladoras que estão legislando, e isso não é da competência de agência reguladora, porque ela vai criar o quê? Vai criar demanda judicial. E se ela foi feita exatamente para evitar a demanda judicial, entre outras coisas, para economizar o dinheiro público, se ela está criando nas suas regulamentações legislação, ela vai criar demanda judicial, né? Eu diria que grande parte desses projetos de leis, inclusive, estão ainda em discussão, estão sub judice. Eles não devem prosperar se existe algum nível mínimo de bom senso jurídico no país. Outra coisa que eu anotei aqui. Bom, então nosso trabalho, que eu convido a vocês a verem pela internet, eu poderia ter trazido, mas eu não tive, preferi preparar alguma coisa por escrito, mas eu já soube que já foi postado no nosso site, avozdocidadão.com.br, essa primeira reação para provar isso que nós estamos querendo provar. A média do cidadão comum brasileiro, que a gente encontra na rua, e eu pretendo ir, inclusive, para os subúrbios, para os arredores, se
eu conseguir apoio de patrocinadores, né, porque eu não posso receber dinheiro público, que seria uma contradição, mas eu espero poder continuar com esse trabalho e para tentar mostrar para a mídia, oferecer um conteúdo na mídia contraditório àquilo que ela está dizendo a toda hora para a gente. Não vale a pena os valores universais. Não vale a pena o protagonismo político com P grande, né? Não vale a pena a atuação do cidadão. O cidadão, ele é solidário e isso é cidadania. Solidariedade não é cidadania. Nós temos que parar com esse negócio de dizer que solidariedade é cidadania, né? Pode ser um princípio sentimental de cidadania, mas não é o conceito de cidadania pleno. Ou, num segundo momento, de dizer que cidadania é civilidade, é humanidade. É também, mas o que o Brasil precisa de uma cidadania no terceiro estágio, que é um estágio de atuação, de engajamento, né? No sentido, volto a dizer, não esquerdista francês, mas no sentido liberal inglês de engagement, né? De tornar coerente aquilo que a gente pensa com a nossa conduta social. Essa é a minha contribuição para vocês. Obrigado.